Glória a Deus. Bom dia, igreja. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Isso, com alegria em seus corações. Nós estamos em uma manhã especial, abençoada. Manhã onde a palavra do Senhor nos ensina que Deus está presente conosco. Deus escolheu estar aqui. E se você determinou no seu coração estar aqui, olha, coloque algo dentro dele. Coloque algo no teu coração, meu irmão, minha irmã. Se nós não estivermos dispostos realmente em dar ouvidos à voz do Senhor, nós não deveríamos estar, irmãos, apresentando nossas vidas em oração. Se estamos aqui, é para darmos ouvidos ao Senhor, para darmos ouvidos à sua voz e dizer a Ele, não a mim, não a homem nenhum, mas dizer a Ele, eis-me aqui para te servir, Senhor. Eis-me aqui disposto a fazer a tua vontade. O que me disser, isso farei. Onde me ensinar, no caminho que me ensinar, nele eu estarei. O que me pedir, diz o Senhor, eu responderei com sim. Porque nós precisamos entender que estamos chamados para fazer e cumprir a vontade do Senhor. Porque quando assim fazemos, a sua perfeita vontade se cumpre nas nossas vidas, gente. Nós conhecemos as suas promessas. As promessas do Senhor são boas ou são ruins? São boas ou são ruins? São boas. Só que as promessas do Senhor para se cumprir nas nossas vidas, elas passam por um compromisso que nós fazemos com sua palavra. E nós chamamos isso de aliança. E essa mensagem está queimando no meu coração. Conversamos ontem com os nossos colaboradores. Hoje Deus nos deu algo mais, né? Agora para a igreja, que Deus sabe como trabalhar, né? Outro, Deus tem a forma correta e ideal para falar a cada coração. Mas o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas passa pelo cumprimento de nossa parte na aliança com Deus. A parte do Senhor, irmãos, Ele nunca falha. Os céus passam a terra, tudo passa, mas a palavra do Senhor se cumpre. Mas e a nossa parte? Aquilo que ficou, o acordo, o combinado que nós deveríamos fazer. E se nós deixarmos a nossa parte na aliança, aí Deus fica impedido de trabalhar, ou desobrigado de fazer. Eu quero meditar com vocês a respeito disso, irmãos. Com quem é, na verdade, a nossa aliança? A quem nós temos apego? Com quem firmamos realmente um compromisso? Será que foi com Deus? Abra sua Bíblia na a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou começar aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Aqui até a passagem onde Paulo nos dá as instruções para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas eu vou meditar com vocês o versículo 25. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Diz o seguinte, gente. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o Novo Testamento, ou o que? A nova aliança selada no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de... Veja que o Senhor está falando de uma nova aliança e de um novo compromisso. Um novo compromisso estabelecido por Deus, selado no sangue de Cristo. Então, vamos entender uma coisa, irmãos. A palavra aliança, da qual nós estamos aqui estudando, ela é muito conhecida e muito falada. Expliquei ontem que ela aparece na Bíblia pelo menos 299 vezes. 299 vezes na Bíblia você vai encontrar a palavra aliança. E entre o Velho e o Novo Testamento, Deus fez uma aliança com o seu povo através da lei no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Senhor o que? Retrata, ele faz novamente uma aliança, e ela é o que? Individual, com cada pessoa através de Jesus Cristo. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você diz sim ao Senhor e passa a ser participante da aliança, porque o sangue de Cristo te lava. No momento que há arrependimento, que nós deixamos as coisas velhas para trás, a vida e os hábitos antigos, a nova aliança selada no sangue de Cristo nos alcança. E nós passamos a ser o quê? Participantes desta aliança. Agora, o que eu e você precisamos entender é o que, gente? Que a aliança, ou seja, o compromisso, ele é firmado, mas o nome aliança é só o externo. É o que está por fora, é a casca. A aliança, irmãos, aqui é a exterioridade, é a parte de fora. Que a essência de uma verdadeira aliança é a fidelidade. Onde há fidelidade, a aliança continua firmada. Aonde há infidelidade, a aliança foi quebrada. Deus é fiel? Falamos muito isso, sim ou não? Deus é fiel, pastor. Deus é fiel. O ímpio diz o quê? Deus é fiel. A pessoa que não tem, irmãos, noção do que a Bíblia ensina a respeito das coisas que o Senhor tem e espera do homem, diz o quê? Deus é? Todos sabem que Deus é fiel. O diabo sabe disso. Mais do que muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Ele sabe da fidelidade do Senhor. E por isso tem a missão, irmãos, recebeu a missão de quê? De te afastar do caminho, porque sabe, se nós permanecermos, Deus vai cumprir o que Ele determinou na sua palavra. Ele vai cumprir o que Ele falou através dos profetas, o que Ele falou através de Cristo Senhor Jesus. Deus é fiel na sua aliança. Então, a essência de uma aliança é o que, irmãos? A fidelidade. Ela só existe se mantermos fidelidade a Deus. Discursos, algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho, coisas assim, irmãos, eles não definem o que é uma aliança. A aliança, ela é definida principalmente daquilo que Deus vê em mim e em você no secreto. Quem somos quando ninguém nos observa? Quem somos quando ninguém está nos ouvindo? Quem somos quando ninguém está nos observando? A aliança, irmãos, da parte de Deus, ela continua firmada, ela continua valendo, mas Deus está nos observando. No secreto, no oculto. Nós precisamos entender que quem avalia é o Senhor, quem nos julga é o Senhor. Eu vejo as pessoas dizendo assim: quem é o homem? Ninguém pode me julgar. Claro que não. Ninguém deveria lhe julgar. Mas o julgamento do Senhor, ele também é minucioso. O julgamento do Senhor, ele é justo. O julgamento do Senhor dá-se através da sua palavra.
Muitas vezes a pessoa dizer, puxa, ninguém pode me julgar, está se escondendo atrás de algo, porque sabe que o seu caminho não está correto realmente, sabe que o seu caminho não está certo, e não é o homem apenas que está vendo, porque se já está visível aos olhos das pessoas, como não está aos olhos do Senhor? Todavia Davi disse algo que me chama muito a atenção, quando ele numerou o povo e Deus não havia pedido, e algumas coisas aconteceriam em Israel, e o profeta falou, e agora Davi, o que você escolhe? A espada dos seus inimigos? O anjo destruidor do Senhor? Davi pensou e disse, olha, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Então a diferença é que a misericórdia do Senhor, ela é grande. Deus mantém sua misericórdia. Mas seu julgamento, irmãos, é justo e é baseado no quê? Nas palavras desta aliança. O Senhor vai nos observar e vai nos dar segundo o nosso comprometimento com a sua palavra e com a aliança. Você quer ver um princípio de uma aliança? Êxodo, vamos lá? Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Versículo 5. Olha o que o Senhor diz aqui a Moisés lá no alto do monte, e o que o povo responde ao Senhor. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, concerto também entendido como aliança, guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha dito. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Veja que o Senhor fez uma aliança. Olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão para mim o quê? Propriedade particular. Algo precioso que Deus reserva somente para Ele. Já viu como é uma propriedade particular? Alguém conquista um espaço bonito. Quem passa pelo lado de fora olha, dá vontade de entrar. Se é homem, ele vê um riacho assim, o homem já olha e fala, deve ter peixe. Dá vontade de entrar com a vara já para pescar, Mas tem uma plaquinha lá na frente escrito assim: proibido pescar, propriedade é exclusivo de alguém. Quando o Senhor nos diz assim: vós sereis minha propriedade particular, seremos exclusivos do Senhor, reservados somente para Ele. Irmãos, não seremos moradas de obras malignas, espíritos malignos, coisas do mal que vêm para destruir, porque estas coisas têm se levantado de uma forma muito grande nesses dias. Não nesses dias apenas, há muito tempo, mas nesses dias temos visto, irmãos, que a igreja, principalmente a igreja, homens e mulheres já de Deus, vem sofrendo com isso. E por quê? Porque estão se esquecendo que são propriedade particular do Senhor e estão se entregando
às dissoluções do mundo, estão se entregando aos seus próprios sentimentos e aos seus próprios caminhos, estão permitindo que aquilo que deveria só ser de uso exclusivo do Senhor seja usado também por uma influência do inimigo. Deus está dizendo: eu quero você para ser apenas para mim, propriedade particular, sacerdócio santo. Sacerdote é aquele que no passado era o que tinha livre acesso, era o que entrava no santo dos santos, era o que entrava no mais profundo da presença de Deus. Quando Deus fala assim: vós me sereis sacerdócio santo, Ele está dizendo: vocês terão livre acesso à minha presença. Olha só, irmãos, olha só os benefícios da aliança. Você é propriedade de Deus, terá o quê? Livre acesso à presença dEle. Um povo santo. O que é isso? Separado, distinto dos outros povos. Porque quando Deus cria um povo, as pessoas imaginam o seguinte: ah, mas Deus escolheu só um povo, pastor. Deus não escolheu todo mundo, não. A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que eram seus. Nós só temos hoje a esperança e somos filhos de Deus através da adoção por Cristo Jesus, porque recebemos Jesus, mas Deus não nos escolheu. Entenda uma coisa, irmãos: desde que Deus formou um povo através de Abraão, Deus queria que este povo fosse modelo para os outros povos, mostrando que servindo a um único Deus, servindo a um único Senhor, sendo fiel a Deus, eles também poderiam alcançar o que o seu povo modelo estava alcançando e tinha. Mas o problema é que o seu povo modelo encantou-se pelo modelo e pelo estilo de vida de outras nações. Deus comandava sobre o povo, Deus dirigia o povo, enviava os seus profetas. O que o povo fez? Depois de estar na terra prometida, muito tempo não ouvia Deus. Um tempo ouvia, um tempo não ouvia, um tempo ouvia, um tempo não ouvia. Foi o tempo dos juízes, aonde levantava-se um juiz, o povo ia bem, e esse juiz morria, o povo ia mal, fazia o que era mal. Até que vem o tempo dos reis, eles pedem um rei. E olha a palavra dos lábios deles: nós queremos um rei que governe sobre nós, igual todas as outras nações têm. Deus querendo que eles fossem modelo de nação. Para quê? Para atrair os demais povos à adoração ao único Deus. Deus se mostrando com mão forte, Deus se mostrando com poder, Deus se mostrando com toda a habilidade de fazer o impossível se tornar real, sendo com eles, andando com eles, e eles querendo copiar o modelo das outras nações. Então não é que Deus não veio para todos. Deus criou um povo para ser modelo, para que outros povos fossem alcançados. Mas como o seu povo não quis, o seu povo não foi o modelo esperado, em todo o tempo, em todo instante, Deus já tinha o plano de redenção através de Cristo Jesus, que é a nova aliança que foi selada onde? O sangue do Cordeiro. Então Deus nos chama para ser esse povo que, gente? Santo. Esse povo distinto. Não um povo que é atraído pelo mundo, mas o povo que atrai pessoas do mundo para a presença do Senhor. Não o povo que é enganado, que é engodado pelas coisas do mundo, mas um povo que resiste firme. Um povo que olha e diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Um povo que olha para o alto e diz: meu Deus, mais vale um dia na tua presença do que 1000 na tenda ou nas tendas da iniquidade. Mas vale fazer a tua vontade, mas vale cumprir o teu querer, mas vale fazer parte da sua aliança. Vocês entenderam um pouquinho o que significa aliança, sim ou não, irmãos? Sim? Então a minha, a sua, a nossa aliança, ela deve estar firmada com Deus. E qual foi a pergunta que fiz no início? Com quem está firmada a nossa aliança? Porque há um perigo. Hoje eu vejo alianças sendo firmadas entre homens, entre pessoas,
Eu vejo as pessoas deixando a orientação do que a palavra do Senhor Deus ensina, para ficar com aquilo que homens dizem, com aquilo que os homens falam, com aquilo que as pessoas pensam. E aí você não sabe o risco que você está correndo de quebrar a sua aliança com Deus e firmá-la com o homem. O homem, meu irmão, tem andado enganado. O homem está sendo enganado pelo próprio coração. A Bíblia já advertia, ou já adverte, que o coração é enganoso. Que eu e você não devemos nos entregar às emoções, aos sentimentos, mas que a vitória que venceria o mundo, que nos daria sucesso sobre as coisas do mundo, é a nossa fé. E a fé é aquela que você recebeu quando você ouviu a palavra. Olha, ouça, a palavra de Deus não deixou de ser a verdade. A palavra de Deus não deixou de ser o caminho. A palavra continua sendo a mesma. Os homens estão mudando e tentando adaptar a palavra à sua própria vontade. E esquecem-se que o dono da aliança é Deus. E que quando ela é quebrada, Deus fica desobrigado com aquela pessoa, meu irmão, que saiu da aliança, que deixou a aliança. Hoje eu venho em o nome do Senhor para lhe trazer um alerta. Cuidado com aquilo que você ouve de lábios de homens. As pessoas. Leve tudo que ouvir à luz da palavra do Senhor. Leve tudo que ouvir à luz do que está escrito, porque aí então você não quebrará a sua parte na aliança. A aliança com os homens dá-se, irmãos, pelo parentesco, dá-se pela amizade, dá-se pelas emoções, pelo sentimentalismo, por aquilo que o nosso coração diz. Porque se você ouve e atende o seu coração, tem determinados dados momentos da nossa história, que nós vamos chegar a dizer, puxa, como Deus é mau. Como Deus é mau. Um dia alguém falou para mim o seguinte, pastor, se Deus existisse, por que existe tanta miséria no mundo? Por que os nossos irmãozinhos lá na África, em alguns outros lugares do mundo estão morrendo de fome? Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Sim, e com muita dor no coração, tem certeza. Mas o domínio daquilo ali não está nas mãos de Deus. Aquilo não é culpa. Você não pode culpar, responsabilizar a Deus pela maldade, pela ganância dos homens. Nós não podemos responsabilizar a Deus. Sabe, ali tem governo humano, ali tem coisas humanas, tem, sabe, pessoas levando vantagem. Alguém está prosperando em cima vou dizer com essas palavras, da miséria de outros. Agora, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós chamamos de a justiça de Deus, ela vem se cumprindo. Quem achou que não entraria ou que ficaria ileso, está muito enganado, esteve muito enganado, porque Deus vem trabalhando, gente. Deus vem trabalhando e Deus vem agindo. Então eu não posso dizer, puxa, se Deus existe, não deveria existir isso. Aonde, irmãos, existem homens trabalhando, principalmente que não são sujeitos à orientação de Deus, existe vários tipos de situações adversas, contrárias, constrangedoras, vergonhosas. Tá? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos manter uma aliança com Deus. Quando se mantém uma aliança com Deus, independente do que os homens nos ofereçam, nós vamos entender, melhor é ter o que Deus tem para nós. Eu vou te mostrar um homem de Deus que
Deus estava abençoando muito. Só que num dado momento do seu caminho, ele deixou o seu coração falar mais alto. E quando ele deixou o seu coração falar mais alto, algumas coisas surgiram. E o Senhor o repreendeu. Nós vamos meditar aqui. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, de Israel, capítulo 17. Esse era Josafá. Acho que o meu ar está muito baixa a temperatura dele, tá? O nariz está querendo coçar aqui, seu José Carneiro. Aí começa a espirrar, só Jesus na causa. Vocês estão com frio ou não? É? Não? Sim? Então tá. Acho que é só o da frente. Mas vejam, irmãos, segundo o livro das Crônicas, capítulo 17, está escrito: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Josafá era filho de Asa. Asa foi alguém que perdeu a visão. Amou a prata, o ouro, a idolatria. Começou até bem, mas tornou-se idólatra. E quando tornou-se idólatra, ele terminou os seus dias muito mal. Muito mal. Se você olhar um capítulo antes aí, só o versículo 12 do capítulo 16, olha só. Depois de toda a maldade que fez, segundo Crônicas 16, 12, está na mesma folha da sua Bíblia, não precisa virar não, está bem na mesma folha aí, ó. Capítulo 16, versículo 12. Diz o quê? E caiu... Você encontrou? Você estava no 17 ou 16, é uma página atrás. Na minha nem precisa virar, a mesma página. Diz aqui, ó. E caiu Asa, doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou mas antes aos médicos. Pastor, então ele errou porque ele buscou o médico? Não, se você olhar esse tempo aqui, não tinha médico. Tinha alguns curandeiros, raizeiros, tá? Era dessa forma. Não tinha médico. Havia algumas pessoas que trabalhavam com plantas, com raízes, com ervas, e que ajudavam na cura. Então não eram médicos, tá certo? Mas o que ficou bem claro, que Asa não buscou a Deus. Asa não buscava mais a Deus. Asa já não tinha mais o propósito com Deus. Aí vem Josafá e assume. Vamos lá, capítulo 17. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Presta atenção. Josafá, irmãos, filho de Asa, ele viu seu pai fazer tudo o que era errado. Serviu outros deuses, levantou altares a deuses estranhos, tudo o que era errado ele viu seu pai fazer. Inclusive viu seu pai morrer na dureza de coração, sem buscar o Senhor. Tudo isso Josafá viu. Isso, Asa era rei de Judá. Em Israel reinava
Acabe, marido de Jezabel. Quando morre Asa, seu filho Josafá assume. Josafá tinha muito respeito por seu pai. Josafá tinha muito respeito por tudo que seu pai tinha feito, por como o reino estava e como foi construído até esse momento. Mas Josafá, quando assume o reino, não anda nos mesmos caminhos de seu pai. Seu pai havia lhe ensinado muito. Seu pai havia lhe dado muito conhecimento acerca de reino. E ele honrou seu pai, mas não andou nos mesmos caminhos. Começou, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Aí você fala, meu Deus, pastor, quem era o pai dele? Era Asa ou era Davi? A Bíblia diz seu pai, não é porque Davi era pai de Josafá. Davi era um dos seus ancestrais. Era descendente de Davi. Tá? Porque na divisão do reino, quando o reino foi dividido, o filho de Salomão, Roboão, perdeu parte do reino. Israel foi dividida e passou para uma outra casa. E por amor de Davi, Deus conservou um reinado, a descendência de Davi em Judá. Então Judá reinaram os descendentes de Davi perpetuamente. Então Josafá era descendente de Davi, por isso devia Davi seu pai. E Davi era, irmãos, um modelo de rei. Não porque ele nunca errou, não porque ele nunca falhou, mas porque tinha o seu coração segundo o coração do Senhor. Reconhecendo suas falhas, seus erros, disposto a mudar, disposto a fazer o que era correto. Aí Josafá vem fazendo tudo diferente. Já é uma coisa para nós aprendermos. Devemos ter o respeito pelas pessoas, sim. Honrar aqueles que um dia, irmãos, foram usados por Deus e foram bênção nas nossas vidas. Mas se um dia você perceber que o caminho que esta pessoa tomou é errado e fora da orientação de Deus, continue respeitando como fez Josafá, mas tome o caminho determinado pelo Senhor e não escolhido pelos homens. Nisso, Josafá faz o quê? Mostra que a sua aliança não estava firmada com seu pai, e sim com Deus. Às vezes temos aliança com o pai, com a mãe, temos aliança com o amigo, com a amiga, temos aliança com o homem. Ah, pastor, foi meu pai da fé. Foi quem me ganhou para Jesus. Foi quem me batizou nas águas. Ah, eu sou muito grato. Glória a Deus. E ainda bem que você tem esse espírito de gratidão. Nunca seja ingrato, meu irmão. Nunca seja ingrato, porque a ingratidão, sabe, olha, dentre todos os defeitos do ser humano, a ingratidão é terrível, irmãos. É terrível. Só sabe quanto dói uma ingratidão quem sofre com a ingratidão. De você fazer tudo pela pessoa ou pelas pessoas, e as pessoas ali, irmãos, olhar para você e, sabe? Então, seja grato, aprenda isso. Mas o Josafá tomou o caminho determinado pelo Senhor. O que Deus fez? Abençoou, confirmou o reino de Israel na mão dele, abençoou muito, o coração dele se exaltou, mas não se exaltou para aquilo que era mal, se exaltou para servir ao Senhor. E aí, veja aqui, irmãos, vamos até o versículo 10, diz assim, 6, exaltou-se o seu coração em servir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos dos bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes a Ben-Hadad, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaias e Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi e Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E deram ou rodearam todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Olha o 10. E veio o que, gente? Veio o
temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra quem? Contra Josafá. Quando você ouve a palavra, o temor do Senhor vem. Nesse caso aqui, todas as nações ouviram que Josafá estava o quê? Reforçando a sua aliança com Deus, ensinando o povo no caminho que deveria andar, com o livro da lei, irmãos. Pegou lá o livro da lei e saiu passando em todas as cidades. Gente, é assim, pessoal, é desse jeito. Ô meu povo, é assim que vocês vão fazer. Gente, é dessa forma e tal. E passou em todas as cidades. E o povo, o que, irmãos? Abraçou a causa, abraçou a palavra, passaram a andar, o reino fortificou e o temor veio sobre todas as outras nações que ouviram. E o que aconteceu com o reino de Josafá? Ninguém guerreou contra ele. O reino de Josafá, irmãos, estava em paz. Porque quando nós praticamos o que é correto, nós unimos com Deus o nosso coração, Deus traz essa bênção nas nossas vidas. É só você olhar o que o Senhor falou através de um amigo de Jó, a Jó, no capítulo 22, no verso 21. Se você der uma olhada, você coloca para mim rapidinho, lá. Senão o pessoal vai mexer ali até voltar. Jó 22, 21 diz o seguinte, olha só. Une-te, pois, a Deus e tem o quê? O que teve no reino de Josafá, gente? Ninguém guerreou contra ele. Une-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o quê? O bem. Josafá firmou a sua aliança com Deus, firmou seu compromisso com o Senhor. Quando o povo, as nações vizinhas souberam, todos tiveram temor. E, gente, ninguém guerreava contra ele. Pelo contrário, os filisteus, que eram inimigos mortais do povo hebreu, os filisteus traziam presentes para Josafá. Pagavam-lhe tributos. Os inimigos pagavam tributos para Josafá. Isso porque, irmãos, ele firmou a sua aliança com quem? Com Deus. Meu irmão, quer ter paz? Quer ficar tranquilo? Em meio a todas as lutas, as guerras e as circunstâncias da vida, faça uma aliança com Deus. Porque quando você faz uma aliança com Deus, você abre mão de muitas coisas. Só que você abre mão das coisas em paz. Porque você sabe que Deus é fiel para fazer muito mais do que você imagina. Então não lhe pesa o coração, não lhe dói o coração, não lhe dói a alma, porque eu estou fazendo o que é agradável ao Senhor Deus. Estou fazendo o que é perfeito aos seus olhos, e eu vou servi-lo dessa maneira. E o reino de Josafá foi crescendo, foi fortalecendo. O inimigo, irmãos, Satanás sabia que não poderia entrar nesse reino de jeito nenhum, mas conhecia uma fraqueza em Josafá. Ouça, o diabo é estrategista. Ele nunca vai contra você em um confronto direto. Ele nunca vai aparecer com você com os dois chifrões assim, né? E uma cauda enorme. Cauda não, vou falar a verdade, um rabo enorme, né? Um rabão assim dizendo, ei, eu sou o diabo. Ele se disfarça às vezes de um sentimento. Ele se disfarça, sabe, de uma bondade. Ele se veste de pele. Então, Josafá era homem de Deus, mas a fraqueza do Josafá estava onde? No seu coração. Como muitas vezes está a nossa. Capítulo 18, olha aí. Segundo Crônicas 18, você está no 17, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com quem era Acabe? Rei de Israel. Acabe era aquele de quem nós já falamos algumas vezes, marido de Jezabel, servidora de Baal, que introduziu
em Israel todo tipo de culto pagão. Pelo mesmo caminho estava indo Asa, pai de Josafá, rei de Judá. Josafá cortou tudo isso. Mas ele aliançou-se com Acabe. Ele uniu-se com Acabe. Diz aqui o versículo 2: e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele, e o povo que vinha com ele o persuadiu a subir a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como és tu, serei eu, o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Oh, Josafá, eu imagino a conversa do Acabe, porque esse pessoal tem uma conversinha mole. Aí você para ouvir. Eu imagino o Acabe: Josafá, os inimigos estão se levantando contra mim, Josafá. Tenho percebido que o teu reino está prosperando. Aí por que você não faz o que eu estou fazendo para que o teu reino prospere também? Né? E era o que o Acabe, o Josafá deveria dizer: olha, o meu reino está prosperando, sabe por quê? Nós estamos buscando a Deus. Tira esse negócio de Baal daí de dentro, tira essas coisas erradas e o seu reino vai prosperar. Mas não, o Josafá ouviu: me ajuda, não vamos perder. Ô Josafá, nós somos meio irmãos, somos o mesmo povo, quem sabe uma nova união? Nós temos que nos unir. Não é assim o discurso hoje? Sim, é o discurso hoje. As fronteiras do evangelho causada pelas placas das denominações, a igreja não se une. Nós temos que nos unir. O Josafá olha e fala assim: eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, nós iremos juntos para esta batalha. Só que eles pensam diferente. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Não anda. E lá foi Josafá. Depois que ele está no reino, ele visita Israel. Depois que ele está em Israel, ele vê muita coisa que em Judá não tem. Depois que ele visita Israel, ele vê muita coisa do qual ele já tinha o quê? Tirado de Judá. Quando ele está lá, a ficha dele cai. Já viu que ele caía a ficha? Versículo 4. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do... Tarde, né? Depois que ele já tinha dado a palavra, depois que ele já tinha feito a aliança, depois que ele já tinha dado a resposta com o seu coração mole, aí ele falou o quê? Consulta a palavra do... Meu irmão, antes de se entregar às suas emoções, ao que pensa o seu coração, ao sentimentalismo, tá? Antes de se entregar ao saudosismo, consulta a Deus, consulta a palavra, vem para o que a palavra do Senhor Deus ensina, antes de fazer qualquer coisa. Josafá era homem de Deus, seu reino estava em paz, agora ele estava procurando o quê? Guerra. Sabe, é estranho, parece que a coisa está caminhando, está dando certo, começa a caminhar na vida da pessoa e ele vai procurar, como dizia meu avô, chifre na cabeça de cavalo. Está tudo muito bem, está tudo perfeito, ele vai procurar guerra. Eu imagino ele, sabe, fico pensando, será que ele pensou assim, mas está muito em paz o meu rei, eu vou procurar uma guerra para mim. Eu vou procurar um problema para mim. Eu vou. Arruma ou não arruma? Diz que quem procura acha. Eu vou. Acabe, como é o teu povo, será o meu povo. Como tu és, eu serei. Olha. Acabe era idólatra. Acabe não temia mais a Deus.
Acabe não tinha mais respeito pelas coisas do Senhor. E vem Josafá e diz: serei como tu és? Mas o que levou Acabe a fazer aquilo? Seu sentimento. Uma esperança. Né? Então, é o que às vezes nos leva o quê, gente? A perder. Aí quando ele falou, consulta a palavra do Senhor, olha o que fez aqui, versículo 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas. Quantos homens? 400. Quais profetas eram esses 400? O mesmo que no capítulo 19, Elias vence no Monte Carmelo. Os 400 profetas de Baal. Esses que estavam profetizando. E disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque o Deus dará nas mãos do rei. O que os profetas de Baal disseram? Pode ir, vai, porque Deus vai abençoar. Irmão, tudo errado que estava. Um reino todo torto, as coisas todas erradas, e os homens dizendo o quê? Deus vai? Traz para hoje. Você fala para a pessoa: irmão, vamos buscar Deus, vai dar certo. Pastor, já deu tudo certo. Depende. Os profetas de Baal dizem: pode ir, já era. Já está tudo certo. Espera aqui, está tudo errado no reino, como é que vai dar certo lá? Sabe? Ô pastor, não pastor, eu estou declarando, já deu tudo certo. Pois é, eu tenho que acertar aqui, para a coisa dar certo lá. Porque se eu não acertar aqui, não adianta eu dizer que já deu tudo certo. E tem profeta doido para tudo. Tem. Ele vai olhar para você e vai falar: não, Deus é com você. Deus está nem ligando para isso não. Gente, Deus é amor. É igual a igreja de Éfeso, né? Não, Deus é amor. Não tem problema. Deus não está olhando essas coisas não. Pois é. Tudo é de Deus. Deus está em toda parte. Deus está em tudo. E, pois é. De uma forma inconsciente, você está entrando por aquele caminho errado da máxima do mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Você sabe que não é correto, mas está entrando. Tá? É por isso a Bíblia diz que eu e você temos que ter cuidado com o engano. Por que eu tenho que ter cuidado com o engano? Porque o engano, ele é muito semelhante à verdade. O engano, ele é semelhante ao original. Já se enganou com algo? Mas você estava certo de que estava fazendo o que era correto. Olha um exemplo aqui que nós trouxemos ontem. Antigamente tinha aquelas casas que vendiam o liquidificador, você reaproveitava. Você comprava o copo, você comprava aquela hélicezinha que corta, você trocava todo ele. Ele era bege, a tampa era preta ou era vermelha, o copo era meio de outra cor, por quê? Você comprava. E aí, principalmente homem, né? Homem tem muito isso. Ele dá uma olhada, já sei qual que é. E vai. Aí chega lá, ele olha e fala: é aquela. Quando ele fala que é aquela, ele tem certeza que é aquela mesmo. Tem ou não tem? É aquela. Tem certeza? Tenho. Aí pega. E vai. Quando ele vai montar, não encaixa. Ele fala o quê? Eu tinha certeza. É igualzinha. Até a cor é igual. Pois é, meu filho, mas se é ela pega aquela peça e fala: eu quero um negócio aqui, ó. Aí lá mede direitinho e traz igual. Mas você percebe que o engano está muito semelhante ao real. O engano está muito semelhante à verdade.
Por isso a Bíblia diz, tem que deixar todo engano. Não adianta parecer santo, tem que ser santo. Não adianta parecer que é de Deus, tem que ser de Deus. Os profetas de Baal pareciam ser o quê? Homens inspirados por Deus. Vai, Deus vai dar vitória. A coisa toda errada, como é que Deus vai dar vitória numa coisa toda errada, meu irmão? Como é que Deus vai dar vitória com a coisa toda torta? Mas eles estavam profetizando que deveriam ir. Aí o que diz Josafá? 6. Porém Josafá disse, não há ainda aqui um profeta do Senhor para que consultemos? Não tem aqui um homem de Deus para a gente consultar, não? Ele percebeu que todos eram profetas de quê? De Baal. Oh, não, meu irmão, não fica nesse negócio não, porque alguém falou que vai dar certo, porque alguém disse que pode ir, que já deu tudo certo. Não, vem para a palavra, consulta o que o Senhor Deus está dizendo, busca o que Deus está falando, pega e vai observar a orientação dita pelo Senhor. Não fica nesse oba-oba não, é de Deus, já deu certo, homem de Deus, é mulher de Deus, é isso e aquilo. Tem muito, irmãos, tem muito. A aliança não pode ser vista pela casca. Não pode. Lembre-se de uma coisa: toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas por que esses profetas estavam dizendo que ia dar certo? Sabe, eu estava orando essa madrugada e eu fiz uma oração repreendendo um demônio, repreendendo um espírito. E eu falei, Senhor, esse espírito tem que ser repreendido. E quando eu vim para essa passagem da Bíblia, Deus me mostrou esse espírito nessa passagem. Por que esses profetas de Baal estavam profetizando? Eu falei, meu Deus do céu, olha aí. O que é que estava, sabe? E muitas vezes você está falando, Deus ajuda, Deus. Não, repreende esse demônio. E foi o que eu fiz, eu repreendi pela madrugada, antes de ler. E depois eu vim para ver a mensagem, para buscar, e estava lendo, e Deus me mostrou. Porque quando Josafá fala, não tem aí um homem de Deus ainda? Consulta ele. O Acabe responde no outro versículo, olha só. Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim, ó rei. O que o Acabe, por que ele não ouvia o profeta? Micaias, o homem de Deus. Porque ele falava a verdade. As pessoas hoje, muitas delas, meu irmão, não é uma regra não, mas muitas delas não querem ouvir a verdade. Vão para a igreja? Não vou não. Por quê? Porque ela sabe o que vai ouvir. Vamos fazer? Não vou não. Por quê? Não, ele não quer ouvir a verdade. Chama o profeta de Deus. Não, ele não quer ouvir não, porque ele só fala de mim o que é mal. Como se o profeta tivesse alguma coisa contra ele, e como se a palavra ou Deus tivesse alguma coisa contra a pessoa. Deus tem contra o pecado, Deus tem contra o que é errado, Deus tem contra aquilo, irmãos, que não agrada a ele. Não contra mim, não contra você, pelo contrário, a mim e a você ele está oferecendo o quê? Uma parte nesta aliança. Ele está oferecendo o melhor. Se você quiser e ouvir, vai ter o melhor dessa terra. É o que ele está oferecendo. Mas Acabe não queria ouvir aquele profeta. Ele queria ouvir quem dizia o quê? Vai dar certo. Vai dar certo. Sabe, é igual a pessoa que te procura cheia de má intenção. Se você olhar para ele e falar assim, ó, não vai dar certo, ela pega e se agarra em você. Mas se você olhar e falar assim, olha, eu vou dizer a verdade. A Bíblia diz isso e isso, e o que está fazendo não é de Deus não, ela nunca mais volta. É desse jeito. Se você olhar e falar assim, não vai dar certo, é Deus está com você nisso. Aí ela pega você. Porque você fala o que ela quer ouvir.
Mas se você olhar e falar assim, olha meu filho, está escrito isso e isso, a Bíblia diz dessa maneira, então o que você está fazendo não está certo não. Ela, ó, vai embora. E era o que estava acontecendo. O Acabe já tinha matado todos os profetas, não Acabe, Jezabel, tinha matado todos os profetas do Senhor, só tinha sobrado Micaias. Era o único que tinha. Ele nunca fala de mim o que é bom. Não é que a palavra não fala da pessoa ou de nós o que é bom. Se nós entrarmos na direção pelo Senhor, você vai ouvir o que é bom dos lábios do Senhor, pode ter certeza, porque o que Deus tem para mim e para você é bom. O que Deus tem para nós é excelente, é bom. Aí, irmãos, ele busca Micaias. Micaias profetiza e fala assim: Acabe, você vai morrer nessa batalha. Aí o Acabe fala: tá vendo? Tá vendo? Só fala o que é ruim de mim, não fala nada que é bom a meu respeito. Nada, nada. Puxa. Mas ele falou a verdade. O Acabe ali ajunta com o Josafá para a batalha e fala para o Josafá o seguinte: Josafá, você vai vestido de rei, e eu vou vestir qualquer roupa como qualquer um dos soldados. Olha a astúcia do Acabe. Você vai vestido de rei, e eu vou vestir como qualquer roupa. Por quê, irmãos? Na batalha contra aqueles inimigos, quem eles queriam matar? Quem eles queriam matar? Acabe, o rei. Se ele põe o Josafá na frente, quem é o primeiro a ser morto? Josafá. E ele se livraria. Ele usaria o exército de Josafá para vencer a batalha. Josafá morreria e ele sairia com a glória. Perfeito plano, sim ou não? Só que ele esqueceu que Deus era com Josafá. Esqueceu que Deus era com Josafá. Tinha uma questãozinha ali. Já com Josafá, Deus tinha. Mas Deus não era com ele. Aí, versículo 28, vou terminar. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel entrar na peleja. E deu ordem ao rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra quem? O rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor e Deus os desviou no último instante, irmãos. Eles foram com sede a Josafá, pensando que era quem? Acabe. Naquele momento Josafá clamou. Algumas bíblias dizem que ele gritou. Clamou. E Deus o livrou no último instante, porque Deus ainda era com ele. Mas aí diz o quê? Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou um arco e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou o quê? Ferido. Naquele mesmo dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do... Ele colocou quem? Josafá para morrer. Mas Josafá clamou e Deus livrou. Já ele estava no meio do povo lá. Alguém pegou uma flechinha que fez assim, ó. Hã? Porque uma coisa é você pegar a flecha e mirar, né? A flecha foi assim. Pegou na armadura de Acabe, entre as juntas, entre a couraça, e entrou certinho. Por quê? Porque estava usando de engano. Não permanecerá na congregação dos justos o que usa de engano. Algo semelhante à verdade. A flecha o alcançou. Josafá vai embora. Esse mesmo Josafá depois vence sozinho essa batalha contra esses sírios aqui. Josafá vai embora. Aí, quando ele chega na sua casa, em Judá,
Aí lá tem o profeta Jeú, 19, capítulo. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e lhe disse a Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do... Boas coisas contudo se acharem em ti, porque tiraste dos bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. O que o profeta falou? Era ocasião para você ir aliançar-se com aquele que tudo que faz para desagradar o Senhor. Às vezes deixamos a nossa emoção, o nosso coração nos levar a estar aliançados com aqueles que não querem nos agradar a Deus. Aí eu estou falando de uma amizade, porque às vezes por uma amizade você vai para tão distante do Senhor. Um relacionamento. Tem coisa que você precisa perceber. Estou lá, né? Pastor, alguém me perguntou outro dia: pastor, eu queria participar da Santa Ceia, só que eu não sou casado. É por quê? Porque meu marido não quer casar de jeito nenhum. Já estamos juntos há muito tempo. Tudo bem. A senhora recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Recebi. Tá, faça uma coisa primeiro. Vê se ele quer um compromisso com a senhora de verdade. Porque se vocês já estão juntos há todo esse tempo e ele não casou ainda, que compromisso que ele quer com a senhora? A senhora é serva de Deus, a senhora é mulher de Deus, mas será que ele quer compromisso com a senhora? A senhora não está se afastando das coisas de Deus, talvez por alguém que não quer compromisso com a senhora? Mas já tenho casa, tenho família, está estabelecido, tem isso, tem aquilo outro. Pois é, chama ele no caminho. Fala aqui, amigo, é assim, assim, assim. Eu sirvo a Deus. Ainda que não mude nada na nossa vida, mas eu quero essa aliança com Deus. Eu quero essa aliança com o Senhor. Às vezes trocamos o melhor de Deus por uma aliança. É um relacionamento, um namoro desse aí, meu irmão, que está levando a pessoa para o buraco. Você está na presença de Deus. No seu melhor momento com Deus apareceu o quê? Uma situação dessa. Você estava vindo bem, caminhando bem, agora como é que está? Capengando de novo. Então, precisamos atentar para essas coisas. Uma amizade. Faz tempo que você não via, do nada apareceu. E aí você fala: eu vou para a igreja. Fala: não, vamos ali comigo. E está te impedindo de buscar, estar diante de Deus. Ou te afasta daquilo que é princípio, que é chamado, que é propósito do Senhor. Deus te plantou, meu irmão. E a árvore plantada à beira do ribeiro tem que dar frutos. Tem que florescer. É por isso que eu digo: eu tenho uma aliança com Deus que independe das atitudes dos homens, que independe do que as pessoas façam. Se você olhar no capítulo 22, veio guerra contra o reino de Josafá. Era um reino que estava em paz. Agora estava tendo o quê? Guerra. Eu não mostrei para você da mentira, né? Do Espírito. Passei batido. Deixa eu só mostrar esse versículo para você. Aí mesmo, é o capítulo 20. Não, 20 não, nós estávamos 19. Deixa eu pegar aqui. Tá, capítulo 18. Capítulo 18, verso 19. Eu não lembrei disso. Isso. 18, 19. Estava falando, Então disse o Senhor. 2 Crônica 18, 19. Olha só. Então, disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, que suba e caia em Ramote de Gileade? Então Deus já sabia que ele cairia na onde? Na batalha. Quem persuadirá? E disse mais
Um diz desta maneira, outro diz de outro. Versículo 20, olha só. Olha o Espírito aqui. Então saiu um Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas. O Senhor falou mal a teu respeito. Aí você fala: puxa, então, pastor, Deus colocou um demônio ali para mentir? Presta atenção, irmãos, presta atenção. Existe o reino de Deus e o das trevas. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à sua vida, o Salmo diz no capítulo 91. Quando você sai do reino do Senhor, existe o reino de trevas. Quando o Senhor estava recebendo os seus filhos, não se apresentou Satanás diante dele para falar do Jó? O Acabe já estava naquela situação, os demônios já estavam ali. Bom, o Acabe vai cair. Como é que ele vai subir para a batalha? O demônio falou: eu vou mentir para ele. Então você vai ser o espírito da mentira. Aí não é o que o Senhor Deus colocou. Deus o quê? E por que Deus permitiu? Pastor, Deus podia não permitir. Deus não tem compromisso fora da sua aliança. O que aconteceu com aqueles profetas de Baal? Entrou um espírito de mentira. E esse espírito de mentira dizia o quê? Vai dar tudo? Vai dar tudo certo. Vai, já deu certo. Vai, já deu certo. Vai, já deu certo. Deu certo? Deu certo? Por que não deu certo? Porque estava tudo errado. Então, o que eu faço para não ser enganado pelo espírito da mentira? Eu preciso estar na verdade. Fora da verdade, eu acabo sendo enganado pelo espírito da mentira. E o espírito da mentira às vezes está na boca daqueles que se dizem profetas. Toda pessoa que tenta burlar a orientação da palavra de Deus diz para você: não tem problema não que vai dar certo. Meu irmão, foge desse. É engano. É semelhante à verdade, mas é engano. É semelhante à verdade, mas é mentira. Só existe uma verdade. Em Deus não existe meia verdade. Só existe uma verdade e é a sua palavra. E é nela que eu e você precisamos estar. É nela que eu e você precisamos nos basear. Porque é ela que vai nos sustentar. Quem entendeu isso, diga amém. Com quem é a sua aliança? Com Deus ou com os homens? Se estava sendo com os homens, é hora de orar ao Senhor: Deus me perdoa. Se estava sendo com um sentimento, com desejo do coração, Deus me perdoa. Mas se é com o Senhor, fique firme, porque Deus será contigo.